Bom, a ideia desse papo era revisitar um artigo que, que me incomodou muito quando eu vi o título ano passado, sendo publicado no International Journal of Osteopathic Medicine. Vou dar uma contextualização, na verdade. Assim, eu nunca falei sobre isso, né, objetivamente, mas há umas 2 semanas atrás eu saí para jantar com a Rosana, minha esposa, o Dan Pilderwasser e a Ana Paula Ferreira, e por acaso o assunto chegou nesse lugar. E é muito interessante como esse artigo ele estimulou sentimentos diferentes nas pessoas, né? Assim, a minha ideia vai ser olhar para ele fazendo uma análise crítica, usando o enativismo, os conceitos chaves, e é lógico que os princípios e as ideias, a história, a filosofia osteopática. Como é que nasceu essa ideia? Assim, eu acho que em setembro de 2021, o Stephen Vogel, que é o editor do IJOM, do International Journal of Osteopathic Medicine, ele publicou uma chamada para publicações numa edição especial da revista, com um apelo para que os pesquisadores fizessem uma reflexão sobre a identidade e o futuro da osteopatia. Então, além desse artigo que a gente vai discutir, né, que é esse What's Wrong with Osteopathy, que suscitou diversas boas respostas ao redor do mundo, assim, mais dois artigos no mesmo mote, e assim, esse mote que eu digo é um mote negativo, assim, eles foram publicados. O outro artigo é o Pseudoscience, um esqueleto do closet osteopático, e o outro é Está Tudo Conectado. Então, tudo tem interesse, a falácia do possibilismo anatômico osteopático. Então, esses três artigos foram artigos bem incomodativos, mas esse aqui, para mim, ele é o principal desse grupo. Né? Esses artigos todos foram capitaneados pelo Oliver Thompson, que é um pesquisador que eu admiro muito, que eu tenho diversas referências dele na minha dissertação, tenho diversas referências dele ao longo dos meus 3 artigos da tese de doutorado, que está assim, em fase de finalização, estou esperando um aceite de revista para poder marcar minha defesa. Mas ele, de alguma forma, ele trouxe essas ideias, essas críticas, de forma muito negativa para a nossa prática, assim, para a nossa abordagem. Eu posso, assim, eu confidencio para vocês que eu demorei, no mínimo, uns 6 meses para conseguir ler esse artigo na íntegra. Eu começava a ler e eu parava, porque me irritava muito. E aí eu continuava a ler e parava, porque me irritava muito. E aí, quando eu comecei a ler as respostas, eu fiquei um pouco mais tranquilo, entendendo que não era só eu que estava incomodado com a forma como ele tinha escrito. Então, o que ele traz? Assim, a gente amassando, assim, apertando esse artigo, o que ele traz? Assim, a crítica dele é sobre essa base teórica fraca e da osteopatia, que é assim, que a osteopatia teria uma base teórica fraca, que os osteopatas teriam um biomedicalismo inerente. Né? Ele critica o monointervencionismo, ele critica a prática centrada no prático e os mecanismos implausíveis. Ele sugere que essas questões elas são grande ameaça para o desenvolvimento, para a unidade e para a legitimidade da osteopatia. Afirma que uma reflexão crítica contínua e uma reconceitualização da prática e da pesquisa são necessários para a maturação profissional. Aqui, assim, eu acho que ele até traz um caminho positivo para a história. E ele convida os osteopatas a se debruçar em teorias e evidências fora do domínio osteopático. E aí a gente resolveu meter uma lupa no artigo e, a partir dessa ideia do enativismo, dos seus conceitos chaves, que a gente vai apresentar aqui de forma sucinta, na verdade, seria tema para um curso, assim, não um curso de final de semana, para a gente conseguir se aprofundar completamente nesses conceitos.
E a ideia é a gente tentar discutir criticamente essa base teórica fraca e os mecanismos implausíveis, o biomedicalismo inerente, esse monointervencionismo e a prática centrada no prático. E, no final, a gente vai sugerir um caminho de reflexão crítica contínua e reconceituação da prática. Essa é a ideia. Então, o que seria o enativismo? Então, o enativismo é uma perspectiva teórica na área da filosofia da mente e da cognição que enfatiza o organismo construindo e dando significado ao mundo ao seu redor de forma ativa, ou seja, participativa. Ele não considera a mente como um mero receptor passivo de informações do ambiente, mas sim como um participante ativo na criação do significado e da experiência, como sugeria o cognitivismo de velha guarda. Então, antigamente, para os cognitivistas, o cérebro era um computador que ia recebendo informações e a partir dessas informações ele construiu o conhecimento, a cognição. E hoje a gente entende isso de forma um pouco diferente. Não, pelo menos os enativistas entendem isso de forma diferente. O enativismo ou enação, que também é uma forma como ele é conhecido, é uma abordagem de natureza corporificada, que a gente chama em inglês de embodied, né? Mente corporificada e integrada da cognição. Ele emerge da interação entre o corpo do organismo, que seria sua natureza corporificada, e o ambiente, que é essa natureza integrada, essa natureza vivida. O que tem de interessante, assim, para a gente pensar em enativismo? Eu trouxe até essa imagem, deixei ela no fundo, porque para a gente imaginar como pensar, é como se a gente pensasse num ecossistema natural, como essa floresta aí. Cada parte desse ecossistema, tanto árvore, como planta, como animal, como o solo, a água, vai estar interconectada e interdependente. O funcionamento desse ecossistema ele não vai poder ser compreendido, então, apenas a gente examinando cada componente isoladamente. E é essa interação dinâmica entre todos os elementos que dá origem à complexidade e à funcionalidade do sistema como um todo. Essa ideia ela já é muito próxima do nosso princípio do todo, que começou a se expandir também só do corpo como um todo para corpo e mente como um todo, corpo, mente e ambiente como um todo. Então, essas ideias elas são muito interessantes. E aí, bom, para quem não sabe, a minha tese é de trazer o enativismo como uma ferramenta possível de reconceitualização contemporânea da osteopatia. Então, a gente vai trazer aqui essas possibilidades de relação entre os princípios e as ideias que formam essa filosofia da cognição. Então, a ideia, assim, essa ideia do todo ela é muito parecida com o que o Zezé estava falando das interrelações anatômicas e funcionais e fisiológicas da abordagem osteopática para a parte cardíaca. Então, a gente vai entender corpo, mente e ambiente desempenhando um papel crucial na formação dos nossos processos cognitivos. Essa é a ideia do enativismo. E ele traz alguns conceitos chaves que ajudam a gente a fundamentar, a expandir essa ideia. Então, a primeira que a gente traz é da mente corporificada, encarnada ou incorporada. Dentro das teorias cognitivas, ela vai se referir à ideia... Ela vai se referir à ideia de que a mente nunca está separada do corpo, mas ela vai estar intrinsecamente relacionada e ligada a ele. Vai se referir à forma como os corpos dos organismos moldam e influenciam a mente e a cognição. Já a teoria dos 4E, assim, ela
não é um conceito-chave clássico do nativismo, mas ela é uma teoria que tem profundas similaridades com o relativismo. E vale muito a gente se aprofundar nessas 4 dimensões que estão sempre interrelacionadas dessa perspectiva. Então, a primeira é a corporificação, essa mente encarnada, essa mente incorporada que a gente já falou, vai reconhecer a importância do corpo na cognição. A segunda é essa embedded, que é integrada, ela vai estar imersa, ela vai reconhecer o ambiente como locus de imersão e incorporamento da cognição. Se olhar a foto aqui, tem esse cozinheiro que está dentro da sua cozinha, com todos os seus utensílios, com todos os ingredientes à sua volta, e esses fatores físicos e socioambientais vão ser fonte de recurso crucial para a gente conseguir estruturar e compreender as nossas atividades cognitivas. Além disso, a gente tem esse enacted, que é encenado ou exercido, que é quando, assim, é a qualidade da mente ser uma atividade emergente e dinâmica. Ela jamais está estagnada, só recebendo. Ela é influenciada pelas ações e experiências do indivíduo no mundo, onde a cognição está intimamente ligada às nossas ações. Ela vai enfocar o papel ativo do indivíduo na construção da cognição. E, por último, esse extended, que é estendida. A ideia é que a cognição vai estar relacionada à incorporação também de recursos externos ao cérebro e ao corpo do indivíduo. Então, vocês estão vendo aqui na foto, ele está olhando um tablet, provavelmente com uma receita, que vai ajudar ele a expandir seu conhecimento e vai, se utilizando essa ferramenta tecnológica, esses artefatos, essas práticas culturais, vão ampliar as habilidades cognitivas desse indivíduo. E aí a gente tem um conceito-chave, que é a autopoiese. Esse é um conceito que é muito importante na compreensão da visão enativa da cognição. O Francisco Varela e Humberto Maturana, que cunharam esse termo, eles tinham o objetivo de enfatizar a capacidade natural que os sistemas vivos têm de auto-organização e auto-manutenção. Vocês já escutaram isso em algum momento, né? Então, o nosso organismo tem capacidade de se auto-organizar, tem capacidade de se autorregular, né? E o que a gente precisa é manter esse ambiente com essa possibilidade. Então, é só uma relação direta com os princípios osteopáticos. Então, o neurativismo ele é fortemente influenciado pelas características da autopoiese, que são estendidas para a cognição. Os sistemas vivos do nosso organismo vivo, eles não vão ser apenas um receptor passivo dos estímulos e informação ambiental, mas sim eles vão ser capazes de criar e nutrir de forma ativa a sua estrutura e identidade, onde a cognição também vai ser percebida como um processo de auto-organização e auto-manutenção. Então, o tempo inteiro que a gente está se apropriando de conhecimento, está se apropriando de uma forma nova de funcionar, a gente está se auto-organizando, a gente está se autorregulando, a gente está se movimentando. E, por último, dentro desses conceitos, a gente tem a inferência ativa, que é um processo pelo qual a mente vai preencher lacunas e gerar informações adicionais com base em pistas e contextos disponíveis. Então, o professor Jorge Esteves, o Francesco Serritelli já publicaram muito sobre isso e fazendo uma relação muito interessante com pacientes com dor crônica, a forma como eles preenchem lacunas e como se estabelece a cinesiofobia a partir dessa experiência. Né? Em vez de simplesmente a gente receber informação pronta e passiva do ambiente, a mente vai ativamente fazer suposição e inferência para preencher as lacunas na percepção e na compreensão. Aqui eu trago essa imagem assim psicodélica, mas a ideia é assim, se você está numa rua e tem um carro na sua frente e esse carro começa a frear do nada, se você está em qualquer outro lugar do mundo, você vai imaginar, bom, esse cara esqueceu de colocar a seta, ele deve parar em algum momento. Aqui no Rio você pode ficar preocupado, podem saltar 4 pessoas e te assaltar. Mas está tudo bem. Você vai inferir ativamente isso e vai tentar se defender.
A ideia é você conseguir antecipar ativamente esse processo. E aí a gente, depois dessa explanação rápida e sobre que ferramentas que a gente vai usar, a gente vai tentar destrinchar esse artigo e discutir um pouco em cima das críticas que ele faz à osteopatia. Então, a primeira que eu trago são a base teórica fraca e os mecanismos implausíveis. Então, assim, a prática osteopática ela vai estar embasada numa série de conceitos que vão visar abordar o ser humano em sua totalidade, partindo do princípio de uma perspectiva eminentemente mecânica. Então, foi assim que Steele pensou, né? Ele aborda o ser humano como um todo, pensando mecanicamente. Ele descreve esse corpo como uma máquina e o osteopata como seu mecânico, né? Assim, a origem da profissão se baseia nisso, né? Ele descreve o corpo humano como essa máquina delicada e perfeita. A gente vai ali trabalhar como mecânico pensando nesse homem-máquina, em busca de algum estresse, alguma tensão ou variação da normalidade. E depois que se corrige o que de alguma forma ou ajusta, né, o que de alguma forma não está funcionando normalmente, a ideia é que se restabeleça o equilíbrio delicado para que a cura possa aparecer. Essas teorias fundamentais da filosofia osteopática elas surgiram para contextualizar e contestar a medicina vigente na época. Steele ele vinha com uma proposta diferente. Então, ele queria trazer uma ideia que pudesse tratar as doenças, tratar o sofrimento no século XIX, e lá naquela área de fronteira, né, lá nos Estados Unidos, que é aquela região bem do centro dos Estados Unidos, né, que de alguma forma não recebia muito os médicos que vinham formados da Europa, já com bases em bacteriologia, enfim, coisas que a Maria Luísa Correia coloca muito bem no livro dela. E aí a gente traz a necessidade de compreender as limitações desse pensamento mecanicista e a verdadeira complexidade da prática contemporânea de cuidado de saúde, né? A gente tem vários pesquisadores e aí discutindo e trazendo ideias diferentes para essa base teórica, né? O Thomson e o Macmillan eles ignoram esses avanços na pesquisa. Eles são até um pouco injustos com essa galera que está trabalhando para modernizar a osteopatia, questionando e propondo modelos novos para o cuidado centrado na pessoa. E aí a gente tem eu trago meio que um exemplo assim dessa forma de pensar, assim, que o conceito de autorregulação ele está nos princípios osteopáticos de forma extremamente fundamental e vai dialogar também com outras racionalidades terapêuticas, né? Praticamente todas as abordagens tradicionais e complementares elas têm nessa capacidade de auto-organização, de autorregulação, como fundamento, né? A medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, a homeopatia, enfim, todas essas pseudociências massacradas pelos bastiões da evidência que a gente escuta hoje em dia aí nos Instagrams da vida. E aí eu trago assim a lei da artéria do Steele, né? Palavras, né, escritos dele, o sangue arterial constrói, o sangue venoso evacua, cabendo ao osteopata evitar qualquer tipo de acúmulo de fluidos em qualquer parte do corpo. Então, a gente pensa aqui que, na presença de uma disfunção, eu vou ter dificuldade, né, eu vou ter uma estase que vai dificultar a chegada do sangue naquele lugar, né? E isso já foi contestado no primeiro momento em que os princípios osteopáticos foram descritos, isso foi em torno de 1950, juntou lá um grupo de osteopatas conhecidos na época. Esse grupo foi chamado de O Conceito Osteopático,
E eles que, pela primeira vez, escreveram o corpo é um todo, estrutura governa função. Foi assim que eles escreveram. Depois isso foi mudando, né? Depois função governa estrutura, depois estrutura e função estão reciprocamente relacionados. E o corpo tem a capacidade de se autocurar, se autorregular. Então, eles escreveram isso lá em 1950. E que o tratamento osteopático ele tinha que incorporar esse pensamento. Né? Que essa quarta parte, eu só fui aprender quando eu fui me debruçar nesses escritos, porque isso não tinha sido passado para mim. Mas esses três princípios básicos, sim. E aí, quando você vai lá e busca e percebe que, nossa, uma coisa tão interessante, ela foi abandonada, por quê? Porque já naquele momento, eles, como não tinham como comprovar isso, eles preferiram tirar dos princípios essa ideia que é tão interessante. E aí, hoje em dia, a gente tem achados recentes das pesquisas com ressonância magnética funcional, promovidas por um grupo de italianos extremamente trabalhador, importadores de dor crônica lombar e submetidos a tratamento osteopático, eles podem levar a gente a pensar, e assim, na verdade, os achados são os seguintes, assim, uma pessoa que tem dor crônica lombar, ela vai apresentar uma perfusão cerebral concentrada em zonas que facilitam a interocepção, os processos de cronificação, então os processos de sensibilização central. E eles perceberam que o tratamento osteopático ele mudava a qualidade dessa perfusão cerebral. Então, assim, essa resposta ela é muito rica e muito profunda em relação ao que a gente pode promover com o tratamento osteopático. E se a gente pensar, e lógico que metaforicamente, ver o que este olhava, né, e o que ele escrevia e em cima do que ele olhava, ele podia estar acertando já em alguma coisa que a gente está objetivamente encontrando nos resultados desses trabalhos. Então, a gente, ao invés de ver o criador da osteopatia como um cara antiquado, academicamente abominável e dispensável, como alguns desses pesquisadores contemporâneos tratam ele, acho que ele é um pensador visionário e muito à frente do tempo dele. E aí a gente vai para uma segunda crítica, que é o biomedicalismo, né, que eles chamaram no artigo de biomedicalismo inerente. Para a gente entender o que é crítica é essa, eu preciso pensar em o que é paradigma e o que é paradigma biomédico. Para o Thomas Kuhn, os paradigmas são, abre aspas, né, as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante um tempo, vão fornecer modelos de problemas e soluções para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Então, isso é paradigma. Ou seja, o paradigma biomédico ele é a tradição hegemônica aplicada no dia a dia da atenção à saúde. Então, hoje, você pensa em saúde, o paradigma vigente, o paradigma hegemônico é o paradigma biomédico. E o Kuhn traz, no seu livro que chama A Estrutura das Revoluções Científicas, ele traz alguns conceitos inéditos no campo da epistemologia, ele fundamenta a primeira revolução científica e traz o conceito do que é a ciência normal. Então, se é um paradigma vigente, se é o paradigma hegemônico, ele é a ciência normal. O paradigma biomédico ele é reducionista, então ele está ali, ele está ali embebido, usando já termos enativistas, de um pensamento de olhar cada vez mais para menos. Né? Newton dividiu o átomo, né? Então o átomo era uma coisa só e passou a ser três coisas e depois mais coisas. Além disso, ele está fundamentado no dualismo cartesiano, em que a cabeça, o corpo e a mente eles vão estar separados. Então, você não vai perceber ou não vai olhar para essas coisas junto, você vai dividir, separar isso. Né? E daí surgiram essas multi-especialidades e cada ultra-especialidades. E sempre que eu falo sobre isso, quando de alguma forma eu estou, né, falando sobre sim, filosofia osteopática, assim, que é muito comum a gente ver o osteopata falando mal de médico, né? E isso é muito ruim,
E eu digo que, assim, se eu tenho um problema no meu ombro, eu tive uma lesão no labrum, eu vou querer operar com um ortopedista especialista em ombro, que é especialista em cirurgia minimamente invasiva, que é especialista especificamente nessa lesão. Assim, é importante que exista o super especialista, só que existem outras abordagens em saúde. Então, eles conhecem cada vez mais de menos, se conhecem cada vez mais de menos no pensamento biomédico. As avaliações, elas são objetivas, né? Você precisa de uma comprovação. E isso, a gente tem a nossa experiência atual, que a quantidade de pessoas que chegam com exames de imagem para a gente tratar do exame de imagem é enorme. E a quantidade de nocebo que essa informação provoca nas pessoas é enorme. E a gente tem muito no nosso trabalho que, no primeiro momento, desmitificar essas crenças limitantes que as pessoas trazem para a gente poder começar a criar um pensamento diferente para esses processos. A responsabilidade do processo ela é do doutor. Então, eu vou curar você. Ou seja, você é um ente passivo, você está de passageiro nesse processo e tudo que eu fizer é o que vai te ajudar. E, principalmente em relação à ciência, a gente tem, obrigatoriamente, para você produzir informação de boa qualidade na pirâmide científica, eu preciso de desenho experimental e quantitativo, e é isso que vai reger a pesquisa em educação médica, né? E a gente sabe que a gente vê muita gente falando, tentando fazer associações de trabalhos que avaliam uma técnica de manipulação, por exemplo. Uma técnica de manipulação não é tratamento osteopático. Uma técnica de manipulação é uma técnica de manipulação. Então, os resultados que você encontrar nesse trabalho, super bem feito, controlado, vai estar exclusivamente específico para aquela situação. E não pode ser extrapolado para afirmar que osteopatia funciona ou não funciona. Não existe essa possibilidade. Então, a gente precisa pensar, e aí essa é a minha retórica atual é tentar trazer todo mundo para como é que a gente pode começar a produzir informação boa, né, para ajudar a osteopatia a aparecer de forma interessante nesse cenário acadêmico. E aí a gente tem uma ideia um termo criado pelo Foz e pelo Rothenberg que chama infomedicina. Não curto muito, mas é o que a gente tem. Eles escreveram um livro, A Segunda Revolução Científica, falam sobre isso, então eles abordam muito a biomedicina e vêm trazendo ideias que corroboram muito com o que as práticas complementares e tradicionais trazem, né? Assim, que já não você foge desse pensamento newtoniano para um pensamento mais orgânico, mais holístico, mais ecológico, né? Em que tudo vai ser levado em consideração, que a física emergente traz, né? Assim, que principalmente ideias do Einstein na relatividade, a gente vai prestar atenção num todo dinâmico, a gente vai incluir ou vai observar de forma integrada o corpo e a mente. Sempre a gente vai estar levando em consideração as interdependências físicas, psicológicas, biológicas, sociológicas, espirituais, culturais, que a gente já tem diversas publicações falando sobre essa interação. As avaliações elas vão ser funcionais e subjetivas dentro desse processo. Então, eu vou avaliar a pessoa em relação a ela no processo dela. E é isso que é interessante, é a individualização dessas abordagens. Não tem como a gente conseguir controlar tudo, mas os desenhos, né, eles têm que mudar para a gente conseguir abarcar essas ideias. Eles vão ter que ser pragmáticos, né? Ou seja, eu posso controlar a entrada desse sujeito na pesquisa até o momento da avaliação e do tratamento. Nesse momento, a prática ela é caixa preta. Ali dentro vai acontecer o que tem que acontecer, né? Um paciente que tem dor lombar, ele pode ter dor lombar porque tem uma disfunção lombar. Lógico.
mas com certeza ele também pode ter uma disfunção no quadril, no joelho, no tornozelo, uma alteração visceral, uma alteração crânio-sacra, uma alteração emocional, né? Ele pode estar numa situação complicada na vida dele, que de alguma forma isso está repercutindo dessa forma. E a gente vai ter que trabalhar, como Zezé falou na palestra dele, com o que essa pessoa apresenta. E aí, se eu tenho que controlar e tenho que fazer exclusivamente uma coisa, eu não vou fazer osteopatia. Então, eu, obrigatoriamente, pensando em osteopatia, a abordagem terapêutica do trabalho científico, né, a intervenção, ela tem que ser pragmática. E as, as mensurações, os desfechos, eles têm que ser o mais qualitativo possível. Isso é que tem que reger a pesquisa em educação médica osteopática. E o mais interessante, que aí eu adoro usar essa metáfora, quem já me escutou falar muito, já estou falando isso várias vezes, mas é que a responsabilidade no processo é da pessoa. Então, né, eu brinco dizendo que a pessoa chega no consultório da gente sentada no banco do carona do automóvel do seu próprio corpo, doida para a gente sentar no banco do motorista e levar ela na direção da cura. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar assim, ó, levanta o bumbum daí, senta no banco do motorista, que no máximo que eu posso fazer é sentar aqui do seu lado durante um tempo, mas quem vai tocar esse carro, quem vai tocar esse processo é você. É muito importante a gente ter essa consciência. Então, no artigo, o Thomson e o Macmillan eles sugerem que o osteopata enfatiza o paradigma biomédico de forma fundamental na sua prática, muitas vezes sem considerar outros aspectos importantes da saúde. E aí eu trago uma ideia a partir dos achados de pesquisas do Osteopathic Practitioners Estimates and Rates, que é o OPERA, que foi desenvolvido pelo CAM Collaboration, né? Trabalho que eu queria ter feito no meu doutorado, na verdade, essa ideia original era essa, só que a inter-relação acadêmica ela foi se enrolando, a UFRJ ela dificultou muito esse processo, eu tive que mudar para um tema teórico, mas o CAM Collaboration Brasil, né, formado por mim, pela Ana e pelo Luciano, nesse momento, a gente, assim que eu terminar o doutorado, a gente vai tocar esse projeto e vai fazer esse trabalho aqui no Brasil, porque essas informações são muito importantes. Na verdade, a gente compilou aqui uma informação que eu faço relação direta com essa percepção do osteopata, com esse pensamento biomédico original, vamos dizer assim, é que na Europa, onde a gente tem vários países que já são regulamentados, 98% dos osteopatas formados já vêm de uma formação prévia na área da saúde. E 75% desses osteopatas vêm da fisioterapia. Ou seja, não tem como, assim, eu acho que não tem como, eu também venho da fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, só que eu consegui encarnar essa ideia osteopática na minha prática, na minha vida. Né? Eu consigo viver embebido dentro desse processo. Né? Talvez por conta das escolhas que fiz, enfim. Mas, com certeza, uma graduação em osteopatia, uma graduação terceiro grau em osteopatia, facilitaria muito esse processo. Que mais que a gente tem? Anatomia é a pedra fundamental da profissão. Quem assistiu a palestra do professor Zezé viu que é isso. Você vai pensar em alguma coisa, você tem que ter um profundo conhecimento, que ele demonstrou ali na apresentação dele, de anatomia. Né? Não tem muito jeito. E era o que você tinha de aprofundamento acadêmico para diferenciar a abordagem do médico osteopático do médico tradicional nesse território aqui que a gente está vendo nesse círculo vermelho, que é por aí aonde Steele, né? Não só o Steele, mas o Palmer também andava. Palmer, para quem não sabe, foi o criador da quiropraxia. Então, esse conhecimento foi o que diferenciou o osteopata, né, a abordagem do osteopata, do médico que fazia medicina tradicional nessa época.
Não tem como a gente, assim, não ter não tem como a gente se afastar ou abandonar o biomedicalismo. Mas a ideia é integrar o biomedicalismo. E é interessante porque eu dei uma palestra ano passado no segundo Congresso Mundial de Medicina Integrativa e Saúde, em Roma. E lá eu descobri o que era medicina integrativa, que é você unir o que a biomedicina tem com o que as outras práticas tradicionais e complementares têm, e essa pessoa receber ambos os cuidados se relacionando. Isso é integrativo. É diferente do que eu imaginava. E a gente tem também essa ideia do valetudismo anatômico, que em inglês, assim, adorei esse termo, anatomical anything goes, que é, eu que traduzi, essa tradução é livre minha, valetudismo anatômico, que é uma expressão extremamente interessante que serve para nomear a capacidade dos osteopatas de justificar todo tipo de tratamento osteopático para as mais diversas condições de saúde a partir dos seus profundos conhecimentos das interconexões de estruturas, órgãos e sistemas corporais. E aí, uma fala que eu tenho para quem já teve aula comigo, que a osteopatia tem pouca comprovação, mas ideias muito interessantes. Só que essas ideias, elas precisam ser comprovadas. A gente precisa produzir informação de boa qualidade científica para que a gente possa se estabelecer como profissão. Gradualmente, a compreensão do corpo ela tem se expandido, vai ultrapassar essa visão simplista de máquina. Né? Assim, hoje, claramente, né, cada processo disfuncional ele vai ser identificado pela terapêutica que vai ser identificado pela terapêutica osteopática, ele pretende se restabelecer nos mecanismos naturais de autorregulação, desse corpo abordando áreas de disfunção, tensão tecidual ou estresse, que estão impedindo a boa função biomecânica, vascular, neural, emocional e até espiritual. A gente reconhece a complexidade, né, desse sistema que vai envolver mente, comportamento, crença e espiritualidade. O monointervencionismo. Nessa foto eu homenageio várias pessoas que estão extremamente próximas de mim. Quem se reconhecer aí, sinta-se agraciado e abraçado. O toque e o tratamento manipulativo osteopático, eles são fundamentais para a prática e para a identidade osteopática. A gente tem um problema que é a propagação de informação limitada e estereotipada por profissional mal formado, né? Às vezes não formados. Né? A falta de conhecimento do público, ela não é suprida por essas informações que a gente vê no Instagram, que a gente vê no TikTok, e suas experiências terapêuticas pessoais proporcionadas por esses profissionais também vão ficar muito aquém das nossas possibilidades. Eu acho que a gente precisa se preocupar com isso, né? E é lógico que não tem como a gente interromper isso, mas todo mundo que chegar para vocês com aquele discurso, minha vértebra está fora do lugar, minha bacia está torcida, eu preciso combater essa fala. Eu preciso fazer essas pessoas entenderem que isso não acontece. Eu preciso fazer as pessoas entenderem que elas podem não estar conseguindo completar ter uma amplitude completa de movimento de uma articulação, mas ela jamais vai estar fora do lugar. Senão ela não vai precisar procurar um osteopata, vai precisar procurar outro profissional da área da saúde. Desculpa. A gente precisa, assim, pensar que nas últimas décadas a abordagem osteopática ela vem se demonstrando cada vez mais integrada, né? Assim, combinando as perspectivas analítico-reducionistas e holísticas, né? Usar, assim, a gente conhece a informação médica e a gente junta isso com o todo. Além de levar em conta a condição médica objetiva, a gente precisa e não pode abandonar a experiência subjetiva socioemocional que vai estar associada a essa condição médica, né? A prática
da gente contemporânea, ela vai se distanciando cada vez mais desse discurso, dessa abordagem cartesiana dicotomizada. Ela vai validando paulatinamente essa abordagem nativa, que abarca conceito biopsicossocial, que na última palestra de hoje o professor Gustavo vai abordar, vai se expandir para o entendimento encarnado, né, da história, vai levar em consideração as experiências que são vividas, as motivações inativas, as crenças e valores emotivos e uma cognição estendida, né? Estendida no Google, né? A quantidade de pessoas que chegam para a gente com um entendimento estendido enorme por conta dessas informações que eles encontram em rede social é terrível, né? E aí, essa prática centrada no prático, que também é uma crítica deles, então, desde o Steele até os dias de hoje, o osteopata ele foi educado para se apresentar como um super-herói, grande solucionador de problemas. As pessoas chegam lá para você resolver a vida delas, né? E a gente tem proposta realmente muito diferente do mainstream biomédico tradicional. E isso deixa as pessoas um pouco, uau, e é mágico, é diferente, né? E aí a gente se depara com coisas como essa, que se espalham, né, pela rede social. Imagino que todos vocês que tenham uma prática tenham recebido esse vídeo centenas de vezes de pacientes de vocês, mostrando esses absurdos que são promovidos e relacionados com a nossa prática. Isso é um reducionismo gigante, né? E assim, isso incomoda muito, mas às vezes você tem que ser educado com os pacientes que mandam e você explica, mas a gente não faz só isso. Mas não é fácil. E a gente precisa mudar esse pensamento, né, de prática centrada para prática centrada na pessoa. Né? A gente tem o toque como essa ferramenta poderosa e eficaz nesse processo, né, quando a gente vai conseguir proporcionar novos sinais interoceptivos e fomentar a reinterpretação terapêutica dos sinais que essa pessoa está percebendo. Quando alguém é tocado, isso não apenas influencia como a pessoa se sente, mas na percepção de si mesma, na percepção do self. Né? Isso vai impactar nas suas interações com o mundo ao redor. O toque ele tem o objetivo de proporcionar para essa pessoa uma nova maneira de prever sensações ou inferir ativamente, interoceptivamente e proprioceptivamente. E isso pode ser reconhecido como um mecanismo capaz de potencializar os processos de autorregulação. E aí eu trago aqui essa palavra que, de alguma forma, nesse movimento de reconceitualização, ele vai ficar cada vez mais disponível, que é a autopoiese. A autorregulação, né, homeostase, ela é muito biológica. A autopoiese, ela abarca melhor esses conceitos que percebem mente, corpo e ambiente interagindo nesses processos. Uma outra coisa interessante para a gente continuar ou conseguir passar essa ideia de prática centrada na pessoa é a educação continuada. Né? Assim, os profissionais formados, vindos de outras áreas da saúde, né? A gente sabe que no Brasil, médico e fisioterapeuta pode estudar osteopatia e se registrar. Né? A gente sabe que em Portugal os enfermeiros também podem. A gente sabe que na Itália os educadores físicos também podem. A gente sabe que na Argentina dentistas e psicólogos também podem. Então são vários profissionais da área da saúde que de alguma forma acessam conhecimentos e podem ter uma segunda formação profissional, né, como osteopata. Então a educação continuada é a forma, e aí eu acho que os registros, os conselhos, né, de osteopatia, eles têm que apertar esse profissional,
porque ele tem que apresentar anualmente a sua produção, ou bianualmente, enfim, não importa como, mas assim, né, e a gente conseguindo regulamentar uma profissão, a gente consegue regular, e essa regulação ela também vai regular essa necessidade desse profissional se manter atualizado, e isso ajuda a gente a trazer essas pessoas para um pensamento diferente, para além do biomédico. Além da educação continuada, como já falei, graduação em terceiro grau. Essa é a melhor forma. Segundo Freidson, que é um sociólogo das profissões, é um estudioso de sociologia das profissões de consulta. Sérgio Rego, que foi um professor meu no meu processo. Maria Helena Carvalho. Todos eles trazem a ideia de que na graduação e em terceiro grau, ou seja, na universidade, é que você mais facilmente ou de forma mais embebida, mais vivida, mais encarnada, você vai desenvolver identidade profissional. Você vai se perceber osteopata. O olhar para a pessoa nos focos dos cuidados osteopáticos, ela precisa estar encarnado e vivido pelo aluno desde o primeiro ano da formação. Então, é o nosso papel como professor, né, hoje, na forma como a gente está ensinando, né, as nossas escolas ensinam tipo 2 para profissionais da área da saúde, a gente precisa fazer esses alunos entenderem e, né, se encarnarem e viverem esse processo de centrar na pessoa os processos de cuidado. Enfim, estamos fechando aqui. Eu acho que vários autores eles se propuseram a responder das mais diversas formas as profundas críticas e relevantes críticas à osteopatia que o artigo What's Wrong with Osteopathy trouxe. Ele traz à tona uma discussão que é produtiva e oferece respostas aos pontos sensíveis levantados por Thomson Macrino. Na verdade, essa apresentação a gente tenta trazer respostas para essas, entre aspas, acusações. A gente está usando os óculos dos princípios osteopáticos fundamentados no conceito de ser nativistas e ideias-chave. Eu acho que também que, à medida que a gente avança em direção a uma nova concepção de osteopatia, é essencial que a gente mantenha um diálogo colaborativo, construtivo e aberto entre pesquisadores, entre profissionais de saúde e todas as pessoas envolvidas no processo de cuidado. Acho que só assim a gente vai poder alcançar uma compreensão mais profunda e integrada da relação do corpo, da mente e do ambiente e impulsionando o progresso da prática clínica osteopática informada pela evidência e do bem-estar do ser humano. É isso. Bom, parabéns pela iniciativa do IBO, que me convidou para dar essa palestra, do registro, que reuniu essas pessoas maravilhosas aqui para ajudar a galera do Sul, e eu agradeço muito o convite. Obrigado.